Meu nome é Alonso Zerbinato, eu trabalho com casting há 13 anos. Comecei trabalhando como assistente de produção de elenco, né? E há mais ou menos 10 anos eu comecei a assinar. Na verdade, esse movimento de assinar o casting de filmes e séries, eu comecei em 2016, mas isso se consolidou mesmo, e eu considero que eu fiz a transição de assistente para produtor de elenco / diretor de elenco a partir de 2020. Então tem 6 anos que eu trabalho exclusivamente como diretor de elenco, produzi o elenco de séries muito grandes e conhecidas, DNA do Crime, Tremembé, Donos do Jogo, e também de longas metragens, né? Trabalhei em alguns projetos com Ali Muritiba, trabalhei com o Guel Arraes e com a Flavinha Lacerda 2 vezes no Grande Sertão e no Alto da Compadecida 2. Trabalhei com o Marco Dutra no Enterre Seus Mortos, com o Bruno Bini no 5 Tipos de Medo. Então, basicamente tenho me dividido assim por semestres ou por ano entre projetos para streaming, séries grandes, que é uma demanda completamente diferente, né? Listas imensas de personagens e uma relação muito específica de troca com os canais, e projetos de longas, onde é realmente uma outra natureza de produção, um outro tipo de contato e construção artística muito mais entre diretor de elenco e diretor do filme, assim, né? A gente recebe, por exemplo, em algumas séries para streaming, listas de 200 personagens, e num processo de longa-metragem, talvez você fique entre 30, 35, 40, 50 personagens. Então, acho que a gente está falando de uma diferença aí, às vezes, de trabalhar 10, 12 semanas e trabalhar 24, 28 semanas, mas é o processo de ponta a ponta, né? Ler o roteiro, mapear ali as características dos personagens, as exigências do projeto, alinhar esse entendimento, né, do que direção e produção estão esperando quando tem um canal por trás, o que esse canal está esperando desse elenco. Iniciar uma pesquisa que passa por pesquisar atores mais conhecidos do público e dos profissionais envolvidos no processo, e atores menos conhecidos, né? Trazer nomes para de fato apresentar o trabalho para essa equipe, entrar num processo de testes, que também varia muito tempo, mas geralmente é o momento ali mais decisivo e mais intenso, e até a ponta final, que é aprovar esses nomes ali. Claro que etapa por etapa, né, por blocos de elenco, mas aprovar com a equipe para dividir com a instância final, que pode ser um grande canal que está por trás, uma distribuidora. Em caso de longas, geralmente a gente aprova com o diretor e tá tudo certo, né? Compartilha com os envolvidos ali e segue. Mas acho que é isso, é ponta a ponta, desde de mapear as necessidades ali que os personagens apresentam no roteiro, até esse momento final de aprovação, né? Uma vez, eu vejo muito a função de diretor de elenco como essa, né, esse arco. Uma vez que está aprovado, né, que a gente passa a bola para a produção executiva contratar e tal, nosso trabalho tá entregue, assim. Tem sido, né, uma função cujo trabalho tem impactado muito nos projetos. Assim, acho que a gente tem tido ótimos elencos no Brasil, tanto de filmes quanto de séries, e eu vejo, né, nesses projetos a mão forte ali dos diretores de elenco, né? As ideias, as defesas, uma construção de pensamento. O próprio Gabriel, que está indicado, é um baita diretor de elenco, com certeza um dos melhores e mais talentosos que a gente tem, e é um cara que a gente vê nos projetos dele o trabalho dele pulsando ali, seja no cinema, com Agente Secreto, seja na TV, no streaming, com Cangaço Novo, Cidade de Deus e outros trabalhos. Então é um cara que você vê a identidade dele ali, né? Ele coloca a marca pessoal dele nos projetos. Isso acho que é muito importante. Acho que a gente está muito bem representado com ele lá. Era muito estranho que essa categoria não existisse, uma vez que com o passar dos anos foi se provando cada vez mais que
que o trabalho de escalação era determinante no resultado final, assim, né? É claro que a gente tem processos dentro do cinema muito distintos, né? Tem o filme que você vai ter ali um grupo de personagens muito importantes e que muitas vezes o diretor já vai ter as ideias dele, já vai trazer nomes de pessoas com quem ele gostaria de trabalhar, artistas que ele admira ou pessoas que ele já escreveu o projeto pensando nelas. Mas em outros projetos a pesquisa de elenco é o coração do filme, né? Como é o Cidade de Deus. É um projeto que ele não sai do papel apenas com as ideias do diretor ou da produtora. Né? O elenco sai do papel a partir do momento que ele tem uma pesquisa de elenco, que ele tem oficinas, que eles assistem, né, material de centenas de atores. Então eu acho que esses projetos são os projetos que incorporam, acho, esse pensamento de valorização dessa função, né? Que são os projetos em que realmente o diretor de elenco, o produtor de elenco precisa ir para o mundo descobrir qual é o material humano que vai atuar nesse filme, né? Então acho que essa valorização é tardia, mas ela chega numa boa hora. Acho que pro Brasil essa indicação é algo que realmente acho que nos incentiva a continuar trabalhando. A gente está num momento ótimo depois do Ainda Estou Aqui, agora com Agente Secreto, muitos filmes legais prestes a serem lançados, muitos filmes legais sendo produzidos. Então eu acho que tem sim um fator de ânimo, assim, né? Isso reflete em várias outras questões que eu acho que inclusive, reconhecimento da função enquanto cachê, sabe? Eu acho que diretores de elenco recebem cachês muito mais baixos do que diretores de fotografia, do que figurinistas, do que diretores de arte. Tem uma cultura de subvalorização dessa função em relação à grana, tem uma cultura de subvalorização dessa função em relação ao crédito. A depender da produtora ou do diretor com quem você está trabalhando, a pessoa vai tomar uma decisão legal de te colocar uma cartela sozinho, logo ali no momento que acaba o filme, uma das primeiras cartelas. Mas em muitos projetos que eu fiz e que outros diretores fizeram, o crédito do diretor de elenco vai lá para trás, sabe? Mas considerando que há uma chefia de departamento, impacto no filme, a gente vem de um lugar de subvalorização enquanto função mesmo. E eu acho que a entrada da categoria no Oscar deveria mudar tudo isso. Financeiramente, esse reconhecimento do crédito, essa divulgação mais ampla de quem são as pessoas que estão construindo os castings de cada projeto e não ficar nesse lugar genérico de o elenco da série é muito bom, o elenco do filme é muito legal. Não, é o elenco, né, construído pela pessoa X ou pela pessoa Y. Né? Por exemplo, a gente vê muitas entrevistas, reportagens, notas de jornais, revistas, críticas que falam sobre elenco de filmes e séries, de conjuntos, de caminhos e escolhas tomadas, sem mencionar a pessoa que fez a direção de elenco. Eu acho que tem um entendimento que o nosso departamento, assim, né, que o casting ele é uma construção 100% coletiva, assim. O diretor de elenco ele traz as opções, né, ele levanta esses caminhos, mas a decisão é coletiva, então quem responde por isso, no final das contas, é o diretor do filme. E eu acho que essa cultura está mudando. Eu gosto do termo diretor de elenco, por ele ser o nosso correspondente do termo que é usado nos Estados Unidos e em outros lugares, né? Eles usam lá diretor de casting. Eu acho que a gente precisava, de fato, encontrar um termo que correspondesse a isso aqui. Então acho que diretor de elenco funciona muito bem. Mas eu entendo que existem pessoas ainda, produtoras, até diretores de filmes, que preferem ainda usar o crédito de produtor de elenco, não me incomoda. Claro que o termo, né, diretor, ele traz talvez uma noção de um poder de decisão artística ali, de autoria, né, que talvez o termo produtor não trouxesse esse mesmo impacto,
mas eu acho que isso também fica no papel, sabe? Depende muito mais do processo, com quem você está trabalhando. Você pode estar sendo acreditado como produtor de elenco e ter uma abertura para decisões artísticas e participações na construção do discurso do projeto enorme, e em outros projetos você está acreditado como diretor de elenco e tem um espaço muito menor, por diversos fatores, pela própria troca com o diretor, pelas necessidades do projeto, características ali dos personagens, né? Acho que a mim não me incomoda ser acreditado como produtor de elenco e acho massa também ser acreditado como diretor de elenco. A gente está no melhor momento que a gente já, né, de toda a nossa história, acho, né? Os olhos estão voltados pro que a gente está fazendo aqui. Eu acho que isso para os atores é muito importante. Os atores e atrizes brasileiros sempre tiveram um grande obstáculo, né, que é a história do idioma. Obviamente, né, a gente, quando fala de atores e atrizes que falam inglês avançado ou nativo, a ponto de estarem preparados para trabalhar, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, a gente fala de uma parcela muito pequena dos atores e atrizes brasileiros, assim. A gente tem aí, se a gente pega 3 décadas, né, das últimas 3 décadas, a gente tem a Alice, o Rodrigo, o Wagner, né, a Fernanda Torres com uma valorização absurda, mas por um trabalho feito no Brasil, e dezenas, centenas de atores e atrizes brasileiros que foram para Los Angeles, que foram para Londres, que foram para outros lugares tentar, né, se inserir ali no mercado e que tiveram enorme dificuldade. Claro que tem muitos desses atores e atrizes que não se tornaram celebridades ou fizeram grandes projetos e receberam milhões nos Estados Unidos, mas estão lá trabalhando constantemente, né, fazendo papéis secundários, apoios. Muitos atores e atrizes brasileiros que fazem muitas séries lá e que a gente mesmo aqui nem conhece, ou vê o cara lá, a atriz lá, e por não serem conhecidos no Brasil, a gente nem sabe que são brasileiros, mas eu sinto que o Wagner, principalmente, com essa história dele já viver lá, ser conhecido pelas pessoas, o impacto do Agente Secreto, essa indicação, as premiações, todo o movimento que ele tem feito ali, né, nos programas, a forma como ele é acolhido pela própria comunidade ali em Hollywood, eu acho que isso abre uma nova possibilidade para os atores brasileiros, assim, de despertar curiosidade, sabe? Uma coisa assim, de já ter um desejo primeiro, assim, né, de conhecer um ator ou uma atriz brasileira e já pensar, talvez essa pessoa seja muito legal, porque a Fernanda Torres é foda, o Wagner Moura é maravilhoso, então deixa eu prestar atenção nesse menino brasileiro aqui, ou nessa menina brasileira, e talvez tirar um pouco a gente daquele lugar de, mais um estrangeiro, um latino que não fala inglês igual a gente e por isso não merece a nossa atenção, né? Acho que o Wagner traz muito isso, né? De trazer a cultura brasileira dentro desse cenário. Ele é um ator brasileiro em Hollywood, ele não está tentando imitar os atores estadunidenses ali, né? Um sotaque estadunidense, de forma a se camuflar e não quero que ninguém perceba que eu sou brasileiro. Não, eu sou muito brasileiro, estou aqui e o melhor que eu posso oferecer para vocês, inclusive, é a minha brasilidade, né? A minha baianidade, é o Wagner Moura do Brasil. Eu acho que essa pesquisa remota, o processo de recebimento de self-tapes, ele é muito válido para democratizar o acesso de atores e atrizes que não vivem no eixo Rio-São Paulo, serem considerados nesses processos, mas eu acho que a gente está voltando para uma realidade onde todos os envolvidos nesse processo têm sentido necessidade de voltar para mais etapas presenciais. Uma vez que a gente está falando, principalmente, né, em séries, streaming, a gente está falando de um lugar muito comercial e que passa muito por um discurso de capitalista mesmo, de redução de custos, tal. Voltar para mais etapas presenciais significa gastar mais dinheiro. Então algumas produtoras, alguns projetos estão mais inclinados a entender esse gasto como investimento e outros menos. Então acho que a gente ainda está num cenário, isso vai
mudar completamente com essa nova portaria do SATED, de pagar self-tape também para conteúdo. Então acho que a gente vai para uma nova configuração assim de processo de testes. A gente começa um projeto hoje, né? Começava até agora. E aí pede self-tapes para atores e atrizes, para 500 atores e atrizes de vários estados e para depois, posteriormente, selecionar 40, 50, 60 para testes presenciais. Tudo isso, desde as self-tapes até os testes presenciais, sem pagar nada para os atores. Eu acho muito, muito massa que a gente passe a pagar a partir de agora, mas acho que isso vai mudar o processo. Não sei se a gente vai ter respaldo das plataformas, das produtoras, para pagar por 500 self-tapes, que era o nosso que é o nosso desejo. Continuar com esse primeiro apanhado bem democrático, né, de atores e atrizes de muitos lugares, com muitos perfis, menos experientes, mais experientes, para desse grande apanhado filtrar as opções que a gente vai testar presencialmente, ou que a gente vai avançar por callbacks remotos também e tal. Então me parece que é muita gente para ser paga, porque talvez esse primeiro grande filtro tenha que ser feito para não pedir self-tape e tal, tenha que ser feito a partir de um material que o ator já tem, né? De um material de vídeo que ele mesmo produziu, ou de um rolo de cenas com as melhores participações dele. Então me parece que nessa nova configuração, tenho falado muito isso com os atores, me parece que nessa nova configuração ter um bom material atualizado, fotos novas, vídeos recentes, vídeo de apresentação, vai ser cada vez mais importante, porque a gente vai ter que fazer uma primeira triagem a partir desse material que os atores já disponibilizam nas plataformas. Assim. Não acho que a gente vai ter muito como fugir disso, não.